Amém, irmãos e amigos que acompanham aí o canal da Igreja do Gama. Hoje nós vamos compartilhar um pouco do Alimento Diário. Nós estamos iniciando esse novo volume do Alimento Diário, que o tema é O Plano da Salvação Divina. E o tema geral, né, dessas séries do Alimento Diário que nós temos desfrutado é E será pregado este Evangelho do Reino. O tema da mensagem 1 que vamos compartilhar hoje é o Reino de Deus, a recriação. Antes de começar a compartilhar sobre essa palavra, eu gostaria de orar um pouco para que o Senhor possa conduzir essa mensagem. Ó Senhor Jesus, Senhor vem nos iluminar, Senhor, acerca da Tua palavra, acerca dos Seus interesses, que o Senhor possa nesse momento conduzir essa mensagem. Senhor, abra o coração de cada ouvinte, Senhor, também abra o meu coração, Senhor, para receber mais o Teu falar. Senhor Jesus, Senhor, vem me usar como um canal, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, aquilo que a sua igreja precisa ouvir, seja palavras de encorajamento, seja advertência, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo cada palavra aqui nesse momento. Senhor Jesus, antes de começar a compartilhar da mensagem, eu queria ler alguns versículos, os versículos propostos da semana, que é Gênesis, capítulo 1, o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O outro versículo é Gênesis, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, como diz o tema dessa semana, e o tema geral do Alimento Diário dessa série, é o plano da salvação divina. Então, o Senhor ele tem um plano para poder salvar, para poder reconstruir, retomar a sua autoridade na terra. E graças ao Senhor, nós, o homem, ele faz parte desse plano. O Senhor quer utilizar o homem para poder cumprir esse plano aqui na terra. E nós vamos falar hoje sobre a recriação, é a parte 3. Já tiveram outras mensagens anteriores que falaram sobre a criação, o primeiro, o segundo e o terceiro dia. E o nosso foco hoje vai ser falar um pouco da relação ali do Senhor com o homem, com Deus, né, a revolta de Satanás, de Lúcifer, e também focar muito no quarto, no quinto e no sexto dia. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Entre o versículo 1 e o versículo 2, aqui há uma margem de tempo. Aqui acontece rápido na Bíblia, né? São só 2 versículos, mas há uma era que aconteceu, onde a terra ali ficou sem forma e vazia. Os irmãos já conhecem a história, mas eu vou repetir. Lúcifer era o principal arcanjo de Deus. Ele tinha uma formosura muito grande, e as qualidades dele, a característica dele o levou a crescer igual a Deus. O levou a crescer esse intermediário que liga o homem com Deus. Ele imaginava que Deus iria precisar dele para poder fazer essa tarefa. Só que o Senhor ele tinha um plano, né? Deus tem um plano, e o plano é que o Senhor Jesus fosse esse mediador. Vamos ler um pouquinho das características de Lúcifer. Primeiro, Isaías capítulo 14, versículo 12 até o 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, Lúcifer, ele via como ele era, e queria ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. Aí Ezequiel 28:17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua soberba por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Então veja bem, esse orgulho que Lúcifer teve o fez ser lançado por terra, e se tornou Satanás, adversário de Deus, né?
A lição que podemos extrair disso: nós temos que ter muito cuidado com com aquilo que o Senhor nos dá, né? Muitas vezes o Senhor nos dá capacidade, nos dá qualidades, características, e por termos essas características, às vezes queremos ser mais do que o Senhor nos ordenou que fosse, né? Então, não que nós devemos nos acomodar em relação ao desfrute do Senhor, não. Nós devemos sempre buscar mais o Senhor, buscar a direção do Senhor, nunca estar conformado com o nosso desfrute, sempre buscar mais do Senhor. Mas nunca almejar algo que o Senhor não quer que a gente tenha, almejar algo que o Senhor não quer que a gente exerça. Então, Lúcifer, ao tentar fazer isso, ele foi lançado por terra. E teve uma altivez. Essa altivez, ela pode nos derrubar, né? Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, fala sobre isso. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Aqui diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Então, a gente viu, né, que as bem-aventuranças, né? A primeira é bem-aventurados, né, os pobres de espírito, né? Uma delas, né, é bem-aventurados os pobres de espírito. Então, quando a gente é altivo, é orgulhoso, isso nos leva para a queda. Mas quando nós somos pobres de espírito, quando somos humildes, reconhecemos nossa condição, reconhecemos que precisamos do Senhor, isso nos leva para a glória de Deus. Isso nos leva para a vida, nos leva a desfrutar mais do Senhor. Então, Lúcifer queria ter essa ação entre o homem e Deus, né? Mas nós temos só um intermediário entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo. Graças ao Senhor temos um intermediário, e por Ele podemos nos achegar a Deus, por Ele podemos nos reconciliar com Deus e ter comunhão com Deus. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, aqui deixa bem claro. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, aqui deixa bem claro que há só um intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O Senhor Deus deu o próprio Senhor, seu Filho, para nos resgatar e para que possamos ter comunhão com Deus. Hebreus capítulo 12, 24 também fala acerca desse assunto. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, a Jesus, o mediador, o Senhor que é o mediador da nova aliança, o Senhor que nos leva para Deus. E, além de ser mediador, essa semana também, essa mensagem deixa bem claro a questão de que Jesus, ele é superior aos anjos. O Senhor não entregou para anjos o governo do mundo que há de vir. Pelo contrário, Ele vai entregar para homens. E por mais que os anjos eles tenham poderes ali para poder agir, são seres que na Bíblia não relata como foram criados, mas eles não herdarão ali a terra. Quem herdará são os homens. Então, não terão a herança. Quem vai ter essa herança são os homens. Eu queria ler com os irmãos Hebreus, capítulo 1, no versículo 1 até o 14. Eu queria ler todos esses versículos porque eu achei muito precioso e não dá para deixar passar nenhum, porque aqui deixa bem claro a questão que Jesus, que o Senhor é maior que os anjos, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, veja só, o Senhor ele tem um nome mais excelente que os anjos e tão superior, né, aos anjos. Versículo 5.
Pois o qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade e o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, o Senhor lançaste o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perceberão. Tu, porém, permaneces sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não, são todos eles espíritos ministradores, enviados por serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, olha só, a nenhum anjo o Senhor, Deus falou essas coisas, né? Que assentará ao seu lado, que à direita de Deus, né? E aqui o principal colocou o seguinte, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Então os anjos, na verdade, eles são seres que foram criados ali para servir, para nos servir. Eles têm poder, eles têm, muito mais até que os homens, né? Mas eles são seres que podem nos servir. Então é correto nós orarmos. Senhor, acampa os anjos aqui em casa, quando eles querem guardar nosso lar. Senhor, que seus anjos possam nos guardar nessa viagem, que nós vamos viajar. Então são seres que existem para estarem nos ajudando, mas eles não herdarão a promessa, né? A terra, apenas o homem, né? Isso é muito rico. Então, continuando aqui em relação à criação, vamos voltar para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Embora a terra tivesse um caos, sem forma e vazia, louvado seja o Senhor que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui Deus tinha um plano de retomar, aqui, de reconquistar e reconstruir a terra, né? Disse Deus, versículo 3, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então a gente vê que tudo passou a ser criado de acordo com a palavra de Deus. Tudo surgiu a partir de Deus. Tudo vem de Deus. Por isso que diz assim, Deus disse, haja luz. E em 1 João nós podemos ver que Deus é luz. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz, né? E essa luz aqui, do primeiro dia, ela faz separação entre... Senhor Jesus faz separação entre a luz e as trevas. Então nós vamos estar falando sobre a criação e aplicando a nossa realidade atual, né? O que é separar a luz das trevas? Hoje, quando pregamos o Evangelho para uma pessoa que não tem o Senhor, essa pessoa está completamente em trevas. Então, quando nós pregamos essa pessoa que se converte, crê no Senhor, ela sai das trevas para a luz. Uma pessoa em trevas, ela não tem discernimento de fazer o que o Senhor quer, não tem discernimento dos pecados que comete. Simplesmente a vida dela é uma confusão no meio desse caos. Então, quando ela crê no Senhor, quando ela recebe do Senhor, ela passa a ter um discernimento. E aqui eu não me refiro só à questão de estar nas trevas fazendo coisas más, mas também muitas vezes as pessoas podem estar em trevas pensando fazer coisas corretas, mas independente de Deus. Então essas coisas corretas também que desviam a pessoa de Deus, também é uma forma de estar em trevas, porque faz aquilo que o Senhor não quer, né? Só faz aquilo sem a presença do Senhor. Então esse foi o primeiro dia. No segundo dia, né? E aqui eu estou passando rápido porque já foi ministrada essa palavra, tá? No segundo dia, no versículo
6. E disse Jesus: haja firmamento no meio das águas, e a separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, nesse momento aqui, esse firmamento é o ar, né, que foi criado para poder separar as águas de baixo das águas de cima. Esse ar, em hebraico, em grego, também tem um significado de espírito. Então, nesse momento que ocorreu a evaporação, que a água foi para a parte de cima, aqui a água foi purificada. Embaixo ficou as águas de morte, em cima a água foi purificada. Isso tem uma representatividade no nosso viver, porque o Espírito ele é capaz de fazer isso conosco. O Espírito ele nos tira da morte e nos leva para a vida. Então, quando nós nos voltamos para o Espírito, nós podemos deixar ali as águas de morte, deixar a vida de morte e viver no Espírito, viver nos ares, né? Então, nós devemos sempre buscar esse viver no Espírito. Versículo 9. Disse também Deus: ajunte-se a água debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a relva ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, esse firmamento, essa porção de terra, que começou já a surgir a vida, né? A parte a terra que representa Cristo. Então, começou ali então a surgir a terra, né? E agora vamos passar para o quarto dia, que é o nosso foco para hoje, quarto, quinto e sexto dia. Então, no quarto dia, aqui Deus criou os luzeiros, e é nesse ponto que nós vamos tocar mais. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luzes e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, quarto dia. Então aqui o Senhor criou dois luzeiros. E foram dois grandes luzeiros, né? Então ele criou o luzeiro para amanhã, para o dia, que era o sol para iluminar o dia, e a lua para iluminar a noite, para conduzir ali a noite. O que representa para nós? Hoje o sol representa o Senhor, Cristo. Esse sol que tem a luz própria, que tem a vida para poder nos conduzir na vida de Deus. E a lua, ela reflete ali a luz do sol. A lua representa a igreja. Então, quando nós estamos ali como igreja, olhando para Cristo, desfrutando do Senhor, nós podemos refletir essa luz de Deus para a noite. Por que isso? Porque hoje o mundo jaz no maligno. O mundo está em treva. Então, a igreja, como lua, pode iluminar o mundo, pode iluminar as trevas. E aí que a gente queria tocar na questão, como a gente compartilhou em relação à luz do primeiro dia. A luz do primeiro dia é uma luz que, quando cremos no Senhor, ali nós somos iluminados do que é trevas, para poder ter esse discernimento. Mas não basta apenas ter esse discernimento. Nós precisamos o quê? Andar na luz. Nós precisamos viver na luz. E para isso vem essa luz do quarto dia, possamos ser conduzidos pelo Senhor. Então, nós que cremos no Senhor, uma vez que cremos no Senhor, e por isso que é importante nós estarmos reunindo com os irmãos, estarmos na igreja. Sozinho nós até podemos ver a luz do sol, podemos até ver o Senhor, podemos receber o Senhor. Mas como igreja,
nós podemos receber essa luz com muito mais força, com muito mais vigor, com muito mais unidade, né? Então, quando nós cremos no Senhor, nós somos introduzidos na igreja, passamos ali a congregar, a receber vida e andar conforme a vontade de Deus. Muitas vezes, como a fase da lua que a gente vê, passa por fase minguante, lua cheia, lua nova, né? E lua crescente, né? Então, a igreja também, assim como nós, passamos por fases também. Mas se nós estivermos naquela fase minguante, ali triste, desanimado espiritualmente, nós temos que tocar no Senhor e perceber que é apenas uma fase, que essa fase vai passar. O importante é estarmos reunindo junto com a igreja, estarmos congregando e buscando ali o Senhor, para que o Senhor possa transformar a nossa condição, nossa situação. E eu quero tocar também com os irmãos em relação ao cuidado, porque quando nós pregamos o Evangelho, nós temos muitas ferramentas hoje, uma das principais é aquele encargo do eu posso orar por você, né? Quando nós vamos pregar o Evangelho, muitas vezes as pessoas estão ali em trevas, perdidas, e nós perguntamos, posso orar por você, para que nós possamos ali orar pela pessoa, e a pessoa possa crer no Senhor, e ali se converter. E à medida que a pessoa se converte, à medida do possível que é aberto um canal, um caminho, nós precisamos conduzi-los também para a igreja, conduzimos a ter um viver espiritual. E nessa semana o irmão faz uma advertência que eu queria frisar aqui, que eu acho muito importante, que muitas vezes não é falado, mas é o cuidado que nós devemos ter ao apacentar uma pessoa. A gente prega, mas ao apacentar nós temos que ter um cuidado. E o irmão ele colocou a questão de, ao apacentar ou cuidar de alguém, procurar o irmão cuidar de uma pessoa, né, um irmão homem, e as irmãs ali cuidam de uma mulher, de uma irmã, os jovens cuidam dos jovens. Isso é muito importante para evitar confusão, porque o inimigo ele é muito astuto, ele tem uma astúcia grande, né? E tenta usar até mesmo os meios do Senhor para poder nos derrubar. E eu queria abrir um parênteses e compartilhar uma experiência que eu tive acerca desse tipo de apacentamento, né? Que o Senhor já logo no início da minha conversão pôde me ajudar e me iluminar, né? Quando eu tinha acabado de me converter, eu fazia faculdade, estava no primeiro semestre, e ali eu estava assim, aquele cristão acabou de converter, desfrutando muito da palavra. Naquela época eu desfrutava muito de 2 Coríntios, e aí uma colega minha de faculdade, a gente fez uma prova de matemática financeira, e ela foi muito mal na prova. E ela colocou, lá a gente tinha um fórum da turma, e ela colocou que estava deprimida, estava triste, estava acabada porque foi mal na prova. E eu ali, inocente, desfrutando do Senhor, coloquei aquele versículo que os irmãos conhecem, 2 Coríntios, você deve conhecer. Em tudo somos atribulados, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, né? Perplexos, porém não angustiados, né? E levando sempre no corpo o morrer de Jesus. A minha intenção ali é, com a palavra, poder acalmar a pessoa. Quem sabe a pessoa toca no Senhor com a palavra e se converta. Só que no dia seguinte, ela queria saber quem era André, e ficou encantada com as palavras, e eu percebi que o intuito, o coração, não era o Senhor. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque muitas vezes nós temos um sentimento de apacentar a pessoa, nós queremos levar ao Senhor, mas do outro lado a pessoa não compreende isso, e pode ter um outro sentimento. Então nós precisamos ter cuidado. Eu não estou querendo dizer que nós não podemos pregar ou apacentar pessoas do nosso sexo oposto. É apenas os irmãos estão orientando para a gente ter cuidado. Amém? Então, irmãos, graças ao Senhor que nós somos a lua, nós somos a igreja, nós temos essa luz. Embora nós temos de viver nas trevas, esse mundo jaz em trevas, mas nós não somos das trevas, nós somos da luz. Eu queria ler o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 5. Vou ler do 4 até os 6. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Amém? Nós não somos da noite nem das trevas.
Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então nós não somos como, nós não somos filhos, versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos dos dias, não somos da noite. Então, embora nós andemos na noite, nas trevas, nós não somos filhos da noite, nós somos filhos da luz, porque nós cremos no Senhor e o Senhor nos salvou. Então, assim, tudo isso tem um propósito para que a gente possa ali pregar a palavra do Senhor e levar o Senhor para as pessoas, né? O Senhor hoje está convocando as pessoas, está nos convocando para poder servi-lo. Senhor Jesus, aqui vamos continuar sobre a criação, Gênesis, que nós falamos um pouco sobre o quarto dia, né, sobre os luzeiros. Agora vamos continuar. Capítulo 1, versículo 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejavam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Então, aqui no quinto dia, o Senhor começou a criar os seres viventes. Criou os peixes, os animais marítimos, né? E os animais dos céus, as aves, né? E aqui tem uma aplicação muito boa, porque aqui os animais marinhos são aqueles animais que têm uma consciência menor, né? Eles não têm uma consciência assim como os demais animais. E então eles andam ali nas águas de baixo, se esforçam para nadar contra a correnteza e vão se esforçando. E os animais de cima, né, as aves, eles já andam nos ares. São animais que estão ali nos ares, estão próximos do Senhor, né? Então, o que a gente pode ganhar com isso? Nós precisamos ser esses que estão próximos do Senhor, que estão ali buscando o Senhor, está nos ares. Ó Senhor Jesus. Então precisamos estar sempre buscando o Senhor para poder estar ali como as águias do céu, né? Em Isaías 40, 30, 31, diz assim, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. As águias, elas batem a asa bem forte para poder subir ali nos ares, e quando estão lá em cima, elas chegam nas correntes de ares, né, e começam a só abrir as asas para poder voar. Assim tem que ser nosso viver na presença do Senhor. A gente precisa ali ter um esforço inicial, buscar o Senhor, invocar, buscar a palavra, orar, ler, cantar hinos, ler a Bíblia, né? Se guardar, orar bastante para poder entrar nesse estado do terceiro do plano celestial, de estar no plano celestial com o Senhor. Estando ali, aí nós precisamos permanecer ali, né? Precisamos continuar buscando a palavra, mas o desgaste é menor, né? Nós estamos nos comover de pregar o Evangelho. Aqui em Salmos, capítulo 110, versículo 3, diz assim, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então o Senhor está convocando, nós estamos nessa fase quase chegando à aurora, né? A aurora, os irmãos já compartilharam nas mensagens anteriores, que a aurora ali é o amanhecer. E antes da aurora, nós estamos nas mais densas trevas, na pior parte da noite. E para quem fica acordado uma noite inteira, o pior momento que tem mais cansaço é ali 4 horas da manhã, né? Quando vai chegando ali a aurora, quando vai amanhecendo o dia. Então nós precisamos ficar firmes, precisamos servir no descanso do Senhor. E para isso nós precisamos estar do Senhor, bater nossas asas como águias para chegar lá no céu e no plano celestial e ser conduzido pelo Senhor. Irmãos, e assim que a gente chegar no plano celestial, conseguir ser conduzido pelo Senhor, nós precisamos continuar focando no Senhor. Não olhar para os lados,
Porque quando a gente não olha para o Senhor, quando a gente olha para um lado ou para o outro, a tendência de cair é muito grande. Eu tenho um exemplo muito bom. Quando eu era mais jovem, eu morava em chácara, e para chegar na cidade, a gente tinha que atravessar um córrego, e esse córrego tinha uma pinguela. Pinguela, para quem não sabe, é uma madeira onde conduz a margem do rio até a margem do outro rio, né? Até a outra margem do rio. E essa pinguela é um pedaço de madeira assim, geralmente é fino, né? E nós precisamos passar se equilibrando. E eu lembro que quando a gente passava, a gente ficava focando ali a madeira, ali, a pinguela, para poder passar. E se a gente olhasse para um lado ou para o outro, a tendência era muito grande. Então, na vida com o Senhor é da mesma forma. O mundo está cheio de distração. Se a gente parar de focar o Senhor, se a gente começar, a gente consegue desfrutar do Senhor e tocamos no Espírito. Aí nós estamos andando, olhando para o Senhor. Aí vem os problemas, aí vem as ansiedades, aí vem as tentações, pecados, várias situações que, se a gente começar a olhar demais para os lados e não olhar para o Senhor, aí a tendência de cair é muito grande. E quando a gente cai de uma pinguela, por exemplo, a gente se machuca, a gente pode cair num rio ali, nas águas, e ficar preso ali nas águas de baixo. Então, quando nós paramos de focar o Senhor, nós podemos cair. É claro que nós não estamos prontos ainda, e o Senhor, e muitas vezes a gente perde o foco do Senhor. Mas aí a gente tem que se arrepender e lembrar que é o Senhor que está nos conduzindo para a glória dele, né? Então a gente tem que pesar o que é mais valioso para nós. E não deixar que o mundo, que as preocupações, sufoquem o nosso desfrute, né? Temos que viver buscando aquilo que não se vê, o invisível. É interessante que Deus, na criação, Ele criou as coisas a partir de algo que não existe. Ele criou da palavra. E dessas coisas visíveis, Ele vai tirar o que não é visível, que é o nosso espírito. Então nós devemos nos apegar bem à palavra para poder não tropeçar. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Então precisamos nos apegar à palavra profética. Quanto mais nós nos apegamos a essa palavra, é salvação para nós. Porque essa palavra é que nos está conduzindo a fazer a vontade do Senhor, a pregação do Evangelho e ao reino. E quando isso tudo acabar, Satanás, ele vai ser expulso desse mundo. Então nós vamos ter um viver mais agradável. Também quero ler João, capítulo 12. João, capítulo 12. Versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava por vir. Então o príncipe desse mundo, Satanás, vai ser expulso. E o Senhor, ele vai nos atrair para ele mesmo. Aleluia. Que nós possamos realmente nos apegar ao Senhor. E o Senhor, ele nos libertou do império das trevas, né? É importante ler esses versículos. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então o Senhor, ele nos libertou para que a gente possa agora atuar pelo Espírito, agir pelo Espírito. Vamos fechar aqui a criação no sexto dia, que foi dentro das criações do sexto dia, tem a criação mais preciosa, né, que o Senhor fez. Aqui no capítulo 1, versículo 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie,
animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Também disse, olha só, todos os animais foram conforme a espécie deles, né? E também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Aí o homem já foi uma criação ali especial, ficou por último, para ser feito à imagem de Deus, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja que o homem foi criado de uma forma especial. E Deus não criou o homem para sofrer, criou o homem para dominar aqui todos os peixes, para se multiplicar, para gerar vida. Então, o homem é uma criação muito especial para Deus. O homem foi criado para dominar essa terra, não foi para se sujeitar a Satanás, não foi para se sujeitar ao pecado, não, foi para dominar a terra. Agora, como os irmãos sabem, depois disso houve a queda do homem e a morte entrou no homem, né? Satanás entrou no homem. E aí o Senhor passou para esse plano de restaurar o homem. Então, hoje o Senhor quer retomar, né, através do homem, o domínio sobre a terra. E para que essa terra possa ser dominada, o homem precisa ser trabalhado. Nós precisamos ser encorajados a tomar posse dessa vida, a tomar posse daquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Então, irmãos, para que a gente possa ser mais encorajado, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, lembrar que tem muitas pessoas em trevas, e essas pessoas precisam sair das trevas. Então precisamos pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, aquelas que não têm o Senhor, ali pregar o Evangelho da graça, para que elas possam sair das trevas e para a luz. Aquelas que já têm o Senhor, nós podemos tomar posse dessa missão de igreja, dessa missão de cristão, de servo do Senhor, de poder pregar a palavra, levar as pessoas para o Senhor, desenvolver a salvação de cada um, até chegar à salvação completa. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor para que o Senhor possa fazer isso. É claro que isso, primeiramente, é necessário que nós tenhamos nossa comunhão com o Senhor, que essa realidade, nós precisamos ter a realidade dessa criação, a realidade do nosso propósito, para que o Senhor possa nos usar, nos trabalhar, nos constituir, nos iluminar, para que aquela luz do sol que bate em nós, que bate na igreja, possa refletir nas trevas, possa refletir no mundo, para que as pessoas possam ver em nós alguém com quem eles realmente possam contar. E para poder ser um ministro do Senhor, para poder servir o Senhor, nós não precisamos nos preocupar em fazer grandes coisas. Precisamos apenas nos consagrar ao Senhor, que é o Senhor que vai nos levar a fazer essas coisas. Então, seja nesses encargos que nós temos, que tem nos salvado, né? Um exemplo, quando a gente vai orar pelas pessoas, a gente marca um dia do mês e um sábado, geralmente, para poder orar pelas pessoas. E nós podemos pensar que somos tímidos, que não temos condições de orar, mas assim, irmãos, mesmo sendo tímido, venha, porque você pode estar ali junto com um irmão que sabe falar, você pode segurar ali um livro para ele, pode olhar como é que ele faz, e quando você menos perceber, você já vai estar orando para as pessoas também. Então, o nosso serviço ao Senhor, ele é aperfeiçoado, é edificado e é acrescentado a cada dia. Então, o sentimento é buscar servir o Senhor, buscar a palavra do Senhor, buscar crescer em vida e perceber essa função que o Senhor está nos dando, que é de ser servo do Senhor, pregar a palavra, ser ministro, e porque nós temos o Espírito e o Senhor quer nos dar a sua herança por completo. Jesus é o Senhor.
Quero tua face ver, nos teus olhos me enxergar, habitar em um só ser, ao eterno retornar. Não espero nada mais, só contigo quero estar. Tão maravilhoso és que não posso explicar. Quando tua face eu vi, tudo se consuma. O mais perfeito amor nos reunirá. Mais do que imaginei, poderei encontrar apenas um ser, nós no eterno lar. Face a face, sem barreiras, contigo andar. Deus eterno, Pai bondoso, te adorar. Face a face, sem barreiras, contigo andar. Deus eterno, Pai bondoso, te adorar. Nos teus olhos quero ver o que tens a revelar. Por teus olhos entender como podes me amar. Quero tua face ver, enxergar em teu olhar, poder finalmente ter o amor a me abraçar.